Nós vamos começar nossa aula hoje, um tempo muito importante para a gente olhar para a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela nos alimenta e ela nos instrui, ela nos motiva para a caminhada. Então, nós vamos, nesse momento, apresentar o tema. Estava na tela aí, mas já saiu da tela. Pode voltar para a tela. Isso, o resto é comigo aqui, ó. A série de estudos que estamos fazendo é Perguntas Humanas, Respostas Divinas. Hoje, em Lucas 10, 25 a 37, tem um questionamento importante que é feito ali. Quem é o meu próximo? E eu gostaria, nesta manhã, de trabalhar com os irmãos esse assunto, mas assim, focando principalmente o texto bíblico e depois trazendo rápidas conclusões em cima do texto bíblico. Esse texto é muito bonito, é um texto bonito e profundo. Então eu queria que você lesse comigo o texto. Vamos? Vamos ler todos na tela, ali em voz alta, para a gente poder ficar todos numa versão só. Depois você compara com a versão que você tem, tá bom? Então, juntos. Eis que certo homem, intérprete da lei, levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: como está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, atou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Amém, amém. Vamos voltar lá atrás, no comecinho de tudo, para a gente começar a trabalhar esse texto de uma forma que a gente o compreenda e que a gente aprenda dele, tá bom? Bom, a primeira leitura do texto, para a gente ter uma familiarização, né? O assunto da aula é
quem é o meu próximo? E quando a gente pergunta quem é o meu próximo, nós estamos falando do tema com base em ética, com base no comportamento ético que nós devemos ter em relação aos nossos semelhantes. Então, em primeiro lugar, que nós vamos tratar aqui é ética. Ética de comportamento em relação aos nossos semelhantes. No entanto, vocês vão ver que o que originou todo esse diálogo, toda essa exposição que Jesus fez, não foi uma pergunta que tenha cunho ético, foi uma pergunta que tenha cunho teológico. A pergunta que trouxe essa questão toda foi essa aqui: que farei para herdar a vida eterna? Não foi assim que começou? É aí, ó, assim que começa. O que eu farei para herdar a vida eterna? E para nós termos uma compreensão desse texto que nos ajude a mergulhar profundamente nele, nós temos que fazer alguns questionamentos ao texto. Quando a gente estuda métodos de estudo bíblico, existem algumas perguntas que nós, em geral, fazemos ao texto para a gente tentar compreender e ter uma visão global do texto. Quem, o que, quando, por quê, essas coisinhas. E se nós formos fazer essas perguntinhas ao primeiro versículo, olha quantas coisas nós vamos descobrir. Olha lá, certo homem, começa apresentando um sujeito oculto, né? Certo homem, mas logo em seguida o texto já dá uma dica de que esse homem não é assim qualquer homem. Ele é um intérprete da lei. Tem algumas versões bíblicas que falam que ele é um doutor da lei, certo? Isso implica em dizer o quê? Que ele provavelmente fazia parte ali da classe dos fariseus, dos rabinos de Israel. Fato é que era uma pessoa que entendia tudo sobre a lei. E quando se fala sobre a lei, se fala sobre a Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Esses 5 primeiros livros da Bíblia é que vão falar a respeito de toda a estrutura legal de sobrevivência do povo de Israel. O Antigo Testamento para o judeu, ele era dividido em livros da lei e livros proféticos. Todos aqueles que não eram livros da lei eram proféticos. Por isso que de vez em quando você está lendo o Novo Testamento e aparece expressão parecida com o seguinte: a lei e os profetas. A lei e os profetas é o quê? Os 5 primeiros livros e depois todo o restante do Antigo Testamento. De vez em quando aparece as Escrituras. Aí quando se fala das Escrituras, aí é a composição, são os livros da lei e os livros proféticos. Então, esse homem chega perto de Jesus, ou ele está numa mesma reunião onde Jesus estava, e ele é alguém que sabia tudo da lei. Eu estou ressaltando isso por causa da questão teológica. Também por causa da questão ética, mas por causa da questão teológica. Bom, aí o texto diz que ele fez o quê? O que ele fez? Ele levantou-se. Isso é uma coisa simples para a gente, né? Mas é assim, o levantar-se, quando você ia apresentar uma pergunta, era um ato de respeito. Esse ato de respeito do levantar-se, ele vem junto com esse início aqui, ó. O que ele fala? Mestre.
Olha só o que ele está dizendo. Ele é um doutor da lei, ele sabe tudo da lei, ele ensina a lei, ele sabe, portanto, que quando ele vai falar com alguém que é um professor, ele tem que se colocar em pé, e ele se coloca em pé, e ele começa dizendo, Rabi. E ele está com isso dizendo que ele considera Jesus pelo menos alguém do mesmo nível que ele. Pelo menos isso. Mas ele tem os atos de reverência normal que um aluno tinha que fazer para um professor antigo. E se apresentar e dizer, Rabi, e aí jogar a pergunta. Mas nessa dinâmica do nosso texto, esse homem, mestre da lei, doutor da lei, provavelmente muito inteligente a respeito das coisas do Antigo Testamento, ele tem uma intenção. Não aparece uma intenção aqui, ó? Levantou-se com o intuito de fazer o quê? De pôr Jesus à prova. Tem uma versão que diz assim, ele se levantou com o intuito de testar Jesus. Olha só que coisa interessante. Ele estava numa reunião onde Jesus estava. Quando ele vai se referir a Jesus, ele se coloca em pé. E ele usa todas as formalidades que são requeridas de alguém que tem que respeitar um superior. Mas aí no texto a gente consegue enxergar uma certa ironia, não consegue? Onde está a ironia? Na intenção do coração dele. Ele está fazendo todas as formalidades, mas apesar de estar fazendo tudo certinho como devia fazer, o coração dele tem uma intenção má. De alguém que sabe das coisas, mas cuja intenção inicial não é aprender de Jesus, é testar Jesus. Quando a gente tinha bastante classes, pequenas classes na nossa escola bíblica dominical, eu enfrentava sempre algumas dificuldades. Nem todos os professores tinham mais conhecimento do que os alunos que estavam sentados. E a dificuldade que eu tinha era o seguinte: muitas vezes, um aluno que tinha mais conhecimento, porque lia mais, ou porque tinha mais questionamentos no coração do que o professor, fazia pergunta. Mas ele não fazia pergunta porque ele queria aprender. Ele fazia pergunta porque ele queria testar o professor. Ou pior, por causa da sua soberba. Para tentar dizer para o aluno que ele sabia mais que o professor. Então a gente sempre tem essas dificuldades, né? É assim, o mestre, o doutor da lei, o intérprete da lei se coloca em pé, cumpre todas as formalidades, mas todo mundo que está ali junto, vendo o que está acontecendo, sabe quem ele é. Mas a intenção inicial dele não é aprender de Jesus. Não é. São pequenos detalhes do texto. E o texto prossegue. Jesus, então, veja só, a principal tese é: que farei para herdar a vida eterna? Daí começa toda a conversa. E aí Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas a lei? Por que Jesus perguntou isso para ele? Simples, né? Porque ele era um doutor da lei. Ele não era só um doutor da lei. Essa palavra assim, como interpretas a lei, ela é uma coisa muito peculiar hoje, por exemplo, da advocacia. Não é isso? Você tem a lei e você tem a interpretação da lei. Então, esse doutor da lei, ele não era só um conhecedor, ele era uma pessoa prática da dinâmica do dia a dia, da religiosidade do seu tempo. Como interpretas? Como interpretas tem a ver com o seguinte: não só como ele é, mas como você
e os seus pares, aquelas pessoas que trabalham a respeito da Torá, do Antigo Testamento, qual é a conclusão que vocês chegaram sobre como é que a gente pode herdar a vida eterna? Aí olha o que ele fala. Leia comigo isso aí de novo, leia. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante ele responder isso aí, e a gente, quando você for procurar no Antigo Testamento, na Torá, ou nos profetas, você não vai encontrar esse texto todo. Você vai encontrar esse texto dividido em duas partes. Quer ver? Abra alguém Deuteronômio 6 para mim. E alguém pega um microfone, porque eu vou pedir para a pessoa ler em público para mim. E outra pessoa abra para mim em Levíticos 19. Deuteronômio 6 e Levítico 19. Quando nós lermos Deuteronômio 6 e Levítico 19, nós vamos ver que, de fato, essas frases pertencem à lei, mas pertencem a momentos diferentes da lei. Quer ver? Conseguiu aí um microfone? Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Quem tem Deuteronômio capítulo 6 aí? Lá atrás, lá. A Nete vai ler, lá no fundão. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. O que diz aí esse texto que o doutor da lei está citando? O que diz? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Pronto. Não tem mais para frente aí de todo entendimento? Em Deuteronômio 6? Para por aí? Então tá bom. Agora lá em Levítico 19, 18. Quem está em Levíticos aí, 19, 18? Aqui, o irmão Oswaldo. Leia para mim, irmão Oswaldo, no microfone. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Tá bom, né? Então, em Levíticos 19, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Em Deuteronômio 6, amarás ao Senhor teu Deus. O que é que os doutores da lei, os intérpretes da lei, entendiam como sim? Se for necessário fazer um resumo do resumo do resumo da lei, como ela ficaria na relação com Deus e na relação com as pessoas? Ela ficaria assim, desse jeito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São recortes de Levítico 19 e Deuteronômio 6. E isso era usual naquele tempo, no tempo de Jesus. Então, qual é o resumo da lei? O resumo do resumo da lei, né? O grande mandamento em relação a Deus e o grande mandamento em relação às pessoas. Então, quando esse doutor da lei, ele é interpelado por Jesus, e Jesus pergunta assim: o que diz a lei? Qual a interpretação que você faz da lei sobre como herdar a salvação? E aí vem essa questão. Bom, aí então é apresentada essa parte final: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas aí Jesus responde assim: é isso aí. Então Jesus lhe disse, respondesse corretamente. O que Jesus está dizendo? É assim, ó, o resumo da lei é esse mesmo. Então faz isso e viverás.
e agora ele se coloca numa saia justa. Como assim eu vou fazer isso? Que história é essa? Me explica direito. E quando ele vai trabalhar essa questão de como é que eu posso amar a Deus sobre todas as coisas, como é que eu posso amar o próximo como a mim mesmo? Então, nessa saia justa em que ele se encontra, aí ele tenta fazer uma justificativa. Ele tenta se justificar. Então, o que diz lá o texto? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Bom, que história é essa? Quando você olha para esse texto, e eu estou entrando bem nos detalhes do texto, exatamente para tentar botar você dentro do texto. E na verdade, tentar botar você dentro da mente da pergunta do rapaz que fez essa pergunta para Jesus. Então, o que você imagina dessa frase aí, querendo justificar-se? Vamos lá, quem pode me ajudar? Quando ele diz assim, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Nada da pergunta, só isso, querendo justificar-se. Nós já vimos na primeira questão lá, que a intenção dele não era uma boa intenção. Qual era a intenção dele? Testar Jesus. Bom, Jesus disse assim para ele, é isso aí que a lei diz, né? Agora, ele não era uma pessoa, apesar de saber tudo da lei, que de fato cumpria a lei como devia ser. E agora? O que eu faço? O que eu faço? Alguém levanta a mão aí para dizer assim, o que quer dizer isso que ele está dizendo? Querendo justificar-se, que o texto diz. Qual a intenção dele? O povo está tudo preparado para o Natal, para comer os pernil, para comer ali o microfone para o Oswaldo Martins. E ninguém levanta a mão para falar. Vai, cavuca, como diz lá no interior. Cavuca o texto, pergunta, querendo justificar-se, o que ele está querendo? O que você imagina que era a intenção dele? Fala, Oswaldo. De princípio ele quis se corrigir. Eu entendo assim que ele ficou numa situação meio delicada realmente, e ele quis remendar a história ali, fazendo essa pergunta. Você acha que então a questão é remenda? Opa, eu tenho que me safar dessa. Tem que ajustar esse negócio. E aí? Não, tem que falar no microfone. Levanta a mão. Ele faz outra pergunta, mas eu estou querendo que a gente mergulhe. Olha só, eu estou querendo que você mergulhe na intenção dele, quando o texto fala assim, querendo justificar-se. Porque veja só, quem está escrevendo isso é Lucas. Lucas provavelmente não estava presente. Lucas recebeu isso de alguém. E alguém, quando falou para Lucas, disse assim, olha, ele se levantou e aí ele quis se justificar. Que história é essa, Pércio? Pastor, não era para eu responder, ela não quis. Pércio, direto. O mestre da lei, conhecia tudo da lei. Mas eu creio que ele não colocava em prática a lei. Penso assim, ele sabia tudo a lei, mas talvez ele não colocasse em prática. Aí Jesus colocou ele na prática. Se pratica isso, será? Então eu creio que ele talvez só soubesse da lei, tudo da lei. Mas talvez não praticasse a lei. Alguém mais? Você pode me ajudando, pode tentar me ajudar. Só quero que você participe, que você interaja comigo. Vai lá, Paulo. Só naquele negócio lá, querendo justificar-se. Assim, no contexto, querendo justificar-se, assim, de acordo com a parábola, de acordo assim, por outras lições que a gente viu sobre a mesma parábola, assim, é fácil para a gente ajudar o próximo que nos interessa. Mas eu ajudaria qualquer próximo. A palavra seria total, né? Assim, ele perguntando para Jesus dessa forma, quem Jesus ajudaria? Tá bom. Vamos tentar. Eu vou segurar você porque você já está mergulhando para frente. Calma, Marília. Querendo justificar-se, mas eu vou segurar uma frase que você disse. Eu penso que esse texto está ligado à primeira parte
ter a vida eterna. Vida eterna. Uhum. E ele, então, está querendo sair desse assunto, parece-nos, né? Está querendo sair desse assunto. Importante isso. Marília voltou a gente para o normal. Que é o normal? Tudo isso ainda está acontecendo dentro da pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Depois que vem a outra pergunta não chegou ainda. Então, se ele está querendo justificar-se, ele está querendo se justificar em relação a que tema? A questão da vida eterna. Alguém mais quer falar? Veja. Não, microfone, levanta a mão. É porque tem gente que hoje está em casa, ouvindo a gente, né? No meu texto aqui no celular, fala ele estava querendo se desculpar. Querendo se desculpar. Traz uma... Estava criando uma desculpa aqui para poder se sair bem. Querendo se desculpar. Veja só, isso é muito importante para a gente, porque ele é um doutor da lei, certo? O que é que a lei diz sobre ter a vida eterna? O que é que o código de lei dos judeus dizia sobre como é que eu consigo ter a vida eterna? Para ter a vida eterna, eu já falei assim, que quem quiser falar tem que levantar a mão para levar o microfone. Não adianta falar que nós não estamos ouvindo. O código de lei do judaísmo dizia o seguinte: para você estar bem com Deus, para você ter a vida eterna, você precisa cumprir a lei. Você cumpre a lei e você vai viver. Não foi isso que Jesus disse? Olha só, Jesus citou isso agora há pouco. Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Assim, a lei dizia o seguinte: se você cumprir ipsis literis a lei, você vai viver. Mas e agora? A lei, ela era cheia de regras. E quais eram as regras da lei a respeito do próximo? Essas coisas são bonitas porque, para a gente entender algumas coisas da Bíblia, nós temos que entender, inclusive, a cultura que estava no entorno desse momento. Quem era o próximo do judeu? Quem era o próximo do judeu? A família do judeu. As pessoas que estão ali perto. Assim, no micro, era a família dos judeus. No macro, quem era o próximo do judeu? O outro judeu. Talvez o prosélito. Quem era o prosélito? O prosélito é aquela pessoa que era de outra nação e que assumiu a cidadania judaica. Ele se tornou um judeu. Quem não era judeu, não era considerado próximo. E muito menos ainda era considerado próximo um inimigo. Porque a ideia era mais ou menos o seguinte: você não pode ajudar um inimigo, porque se você ajudar um inimigo, você está agindo contra você mesmo, porque ele vai continuar sendo o seu inimigo. E talvez aproveite a sua boa intenção em ajudá-lo para atrair você depois. Então, na mentalidade judaica daquele tempo, próximo era no micro a família e no macro os judeus, e nem sempre o prosélito, e muito, muito menos ainda o samaritano. Nunca na vida ajudar um samaritano. Nunca. Então, quando o doutor da lei está perguntando assim, quem é meu próximo? O que ele está querendo fazer? Ele está querendo definir quem que eu realmente devo ajudar. Então, ele está querendo fechar o quadradinho dele ali, Por quê? Porque se Jesus disse para ele, olha, você ajuda a sua família, e você ajuda os seus parentes, e você ajuda o judeu. Aí então, o que ele vai fazer? Com base na lei e com base na confirmação de Jesus,
Se ele fizer aquilo que Jesus falou para ele fazer, então ele está salvo. Só que então aí, Jesus estaria dizendo para ele aquilo que todo o Novo Testamento, especialmente o livro de Romanos, Gálatas, Colossenses, está dizendo que não é verdade. Que a salvação vem pela lei. Não é isso? Não é assim que Paulo começa o livro de Romanos? Né? Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Olha só, Jesus nunca vai dizer para ele, e nunca vai definir para ele qual é o próximo dele. Por quê? Porque senão ele vai fechar ali o círculo de ação dele e vai dizer assim, não, Jesus disse que se eu fizer isso, eu sou salvo. Mas o próprio Senhor Jesus sabia que a salvação não vinha do cumprimento da lei. Então, quando ele fala assim, quando o texto fala assim, querendo justificar-se, não quer dizer aqui que ele tenha a mesma má intenção do início. Ele está querendo saber, de fato, como é que eu posso ser salvo. Então faz assim, ó, limita para mim o meu campo de ação, porque se o Senhor limitar para mim o meu campo de ação, então eu vou fazer aquilo que o Senhor disser que eu tenho que fazer, e aí eu estarei salvo. E aí então, que é bonito, né? Que é bonito é que a partir de então Jesus começa a contar um filme para ele, uma história para ele, né? E essa história ela é muito bonita porque ela tem cenas bem claras, né? Então vamos lá, vamos nas cenas lá. Jesus não discutiu mais, certo? Jesus prosseguiu dizendo, leia comigo. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Assim, é legal quando Jesus conta as parábolas, porque quando Jesus conta as parábolas, ele está inserido na vida do judeu. Jerusalém a Jericó, cerca de 27 quilômetros. Jerusalém a Jericó era assim, em Jerusalém estava o templo, né? E Jericó era tipo uma cidade dormitório de Jerusalém. Tem alguém aqui que pega fretado todo dia para São Paulo? Tem alguém? Aqui não tem, mas nós temos vários na igreja que todo dia vai para São Paulo trabalhar, né? O templo tinha turnos de trabalho. Tinha o turno dos sacerdotes e dos levitas. E a coisa funcionava mais ou menos assim. O turno era assim: 15 dias de trabalho, 15 dias de descanso. Isso acontece hoje com... Tem só uma pessoa da igreja que cumpria esse ritual, né, que trabalha na Petrobras. Então ele fica 15 dias embarcado e 15 dias ele fica em casa, né? Então havia esse turno de trabalho. Então o que acontecia? Muitos sacerdotes, levitas e outras pessoas que cumpriam as suas funções no templo saíam de Jerusalém e iam para Jericó para o seu descanso. Até hoje, hoje menos, hoje por causa da segurança estabelecida menos, mas até pouco tempo atrás, a estrada que desce de Jerusalém para Jericó era considerada tipo a rodovia 101 do nosso aqui. Sabe a rodovia 101 que vai lá para o Nordeste? Não é isso? Aquela rodovia que vai lá, Roque, você que manja disso aí. Não tem lugares lá, Roque, que você tem que tomar muito cuidado onde parar? Por quê? Assalto, né? Perigo, violência, assalto, né? Assim era a rodovia, a estrada de Jerusalém para Jericó. Então, quando Jesus vai contar a história de um assalto na estrada de Jerusalém para Jericó, para o judeu, isso aí era uma coisa, se alguém tem que ser assaltado, é nesse lugar mesmo, né? E aí, então, Jesus fala assim, ó, um homem descia de Jerusalém para Jericó. E aí, numa das curvas lá, ele foi surpreendido pelos ladrões, pelos salteadores.
os quais, depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Normal até aí. Bandido faz isso mesmo, né? Rouba. Muito provavelmente esse homem que foi roubado aí reagiu, né? E sabe como é que é, né? Reagiu, aumenta o risco, né? Ele tinha muitos ferimentos. As pessoas, assim, não iam só roubar ele à toa e levar embora. Não, ele reagiu, ele tentou reagir, provavelmente. E quando tentou reagir, ele tinha mais pessoas. E ele, então, diz o texto assim, causaram muitos ferimentos, tiraram-se, roubaram-lhe e causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. E aqui, é importante lembrar que Jesus está só falando a respeito do caminho, né? Mas aqui já tem algumas coisas teologicamente implícitas, tá bom? Que é o quê? É a ação do inimigo em direção ao ser humano para tirar-lhe tudo aquilo que Deus lhe deu em termos de vida. Deus deu a vida para a gente. A obra do inimigo é destruir as ações e a obra de Deus. Então é mais ou menos assim: se o homem está jogado na beira da estrada, ferido, todo lascado, é por causa, originalmente, da ação do salteador das almas em relação ao ser humano. Isso é muito importante a gente guardar aqui. Bom, mas Jesus, ele fala assim, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Quem era o sacerdote mesmo? Olha só, primeiro, Jesus está falando com o doutor da lei. Jesus está tentando explicar para o doutor da lei a questão da salvação e a questão de quem é o seu próximo. E agora Jesus pega aquilo que é o máximo da estrutura religiosa do judaísmo. Era o templo, mas quem era no templo que representava o povo diante de Deus? Era o sacerdote. Esse sacerdote estava indo embora, né? Saindo de Jerusalém, né? E indo para Jericó. Muito provavelmente tinha encerrado o seu turno de trabalho no templo e agora está descendo para o seu tempo de descanso, né? E ele está indo, e Jesus começa a criar um evento na mente do seu ouvinte e daqueles que estavam por perto. O sacerdote descia por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Passou distante. Isso é mais cruel do que a gente pode imaginar. Por exemplo, você imagina que muitas pessoas, naquele contexto que Jesus vivia, diriam, fez bem o sacerdote, ele fez certo. Pois eu vou dizer para você, que naquele momento, naquele tempo cultural, muitas pessoas iriam aplaudir a decisão do sacerdote. Era mais ou menos assim. O sacerdote, ele era refém de um sistema. Algumas pinceladas, por exemplo. A lei falava muito a respeito de ajudar um inimigo ou não. Então, lembra? Quem que você tem que ajudar? Você tem que ajudar um judeu. No máximo, um prosélito.
um inimigo? Jamais. O sacerdote está descendo. Aquele homem está lá, caído. Meio que tiraram tudo dele, até as roupas. Como é que o sacerdote tinha certeza de que aquele homem era um judeu ou não? Ele não podia ter certeza. Ele não podia saber. Então ele corria o risco de ir em ação para ajudar uma pessoa que a lei não lhe permitia ajudar. Primeira questão. Segunda questão, tinha a questão da pureza cerimonial. A pureza cerimonial, ela dizia assim para o sacerdote. O sacerdote ia para casa, ia ficar os 15 dias, mas um sacerdote, ele não podia tocar um cadáver. E ele está vendo aquele homem lá, e o texto diz que ele está semi-morto. Quer dizer o quê? Que ele está, no mínimo, desacordado naquele momento. Não morreu ainda, mas também parece estar morto. Ele não podia tocar no cadáver. Para falar mais meticulosamente ainda, a lei cerimonial dizia que o sacerdote tinha que passar pelo menos 4 côvados de um cadáver. Não podia chegar perto. Porque se ele chegasse perto, ou se ele tocasse naquele cadáver, a partir daquele momento ele era considerado imundo. E se ele está imundo, ele, primeiro, não pode mais fazer o ofício do sacerdote. Ele não pode mais voltar para o templo. Ele tem que passar por um período de quarentena. E depois de passar por um período de quarentena, ele tem que passar pela chamada purificação. E tanto aos sacerdotes quanto a qualquer pessoa que estava considerada imunda e precisava passar pelo processo de purificação, um desses atos era um ato público. Então, olha só, o sacerdote, ele teria que ir e se juntar às outras pessoas e tomar ali o chamado banho da purificação em público, mas tinha que ser em público para que todo mundo visse que aquela pessoa estava imunda, e porque ela estava imunda, ninguém podia chegar e tocar nela. E para o sacerdote, que era considerado da classe A da sociedade, isso seria uma situação muito vergonhosa. Então, veja só. Primeiro, o risco de ajudar alguém que ele não podia ajudar. Depois, o risco dele se tornar uma pessoa imunda e ficar fora do serviço do templo. E depois, ainda tinha a questão de que o sacerdote vivia do seu serviço no templo. Então, a partir desse momento em que ele está sendo considerado imundo e em quarentena, e para passar pelo processo de purificação, ele teria dificuldade agora até no seu sustento. Então, uma pessoa assim, normal, um judeu bem enraizado na lei, diria o seguinte: o sacerdote fez bem. Ele não podia de jeito nenhum mexer naquela pessoa. Mas aí o texto continua e fala a respeito do levita. Leia comigo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. E olha que outra situação. Por quê? Porque o levita era tipo a segunda pessoa no templo. O levita era aquele que cuidava de toda a parte de adoração, de música do templo. E tal qual o sacerdote, isso na parábola, na mente de Jesus, tal qual o sacerdote, ele descia. E o levita descia por aquele lugar e também viu e passou de largo. Mas olha que detalhe.
o levita não estava sujeito às mesmas leis que o sacerdote. Por exemplo, o levita não estava sujeito às leis da purificação. O que eu quero dizer? O levita, ele podia ir até aquele homem. Se o homem tivesse morto e ele tocasse, ele não tinha que passar pelo mesmo processo de purificação do sacerdote. Por que o levita não ajudou? Olha só, quando a gente lê esse texto, a impressão que a gente tem é que o pessoal está indo a pé, certo? Mas você já viu na parte do bom samaritano que ele não estava a pé. Ele estava, no mínimo, com jumento. O sacerdote, ele era de uma classe alta. Isso implica em dizer, automaticamente, que o sacerdote tinha todas as condições do mundo para ajudar, inclusive porque também estava em montaria. O levita, talvez não, o levita era de uma classe mais baixa social. Talvez o levita não tivesse ali um jumento, um cavalo, onde colocar aquele homem caído. Talvez fosse o único que tivesse dessa história descendo a pé. Aí alguém podia justificar dizendo o seguinte: bom, então o levita não tinha como ajudar, a não ser chegar ali perto e tentar dar os primeiros socorros. Mas aí a gente pergunta: por que ele não foi? Quem pode me responder? Por que ele não foi? Ajuda eu aí, levanta a mão e fala assim: eu vou chutar. Por que o levita não fez nada? Vai. Não, levanta a mão. É porque tem que falar, porque todo mundo tem que ouvir. Passa aqui pro microfone para ela, Edilson. Aqui, ó. Pode falar só essa palavrinha que você falou, mas tem que ser no microfone. Por que o levita não ajudou? Eu acho que ele teve medo. Bom, pode ser. Pode ser. Que ele tenha tido medo, né? Que tipo de medo? Rapaz, essa pessoa foi assaltada. Talvez os assaltantes estejam por aqui ainda. Talvez eu sofra a mesma violência. Pode ser. Por que mais? Muito provavelmente, ele não ajudou, ou por causa do testemunho do sacerdote, ou para não afrontar ao sacerdote. Olha só. Primeiro, se o sacerdote passou por aqui, e ele era levita, estava saindo do templo, então ele sabia que o sacerdote tinha passado. Se o sacerdote passou por aqui e não fez nada, por que eu faria? Mas não é só isso. É assim, o outro lado da moeda. Eu não posso fazer. Porque se ele passou por aqui, viu tudo o que está acontecendo, e ele não fez nada, pessoal da recepção, por favor, tem uma família chegando, eles estão só olhando. Vai lá, dá boas-vindas para a turma, por favor. Introduza a turma, por favor. É assim, se o sacerdote passou por aqui e ele não fez nada, eu também não posso fazer. Sabe aquela coisa assim, de ética, de lealdade entre autoridades? Ele é a autoridade maior. Se ele passou por aqui e não fez, se eu fizer, eu vou afrontar a autoridade dele, dizendo assim: tá vendo, o sacerdote passou lá e não fez nada, mas eu não, eu passei lá e fiz. Esse sacerdote não vale nada mesmo. Ali o microfone, Edilson. Olha só, cada situação. Bom dia, sejam bem-vindos. Aproximem-se. Diga. Então, eu falei, assim, mas na hora que ele passou, que o levita passou, o sacerdote já tinha passado. Fala com o microfone parado. Na hora que o levita passou, o sacerdote já tinha passado. Já tinha passado. Ele não chegou a encontrar o sacerdote. Não, é outra cena. Sim, então ele não poderia ter essa desculpa. Não ajudei porque o sacerdote é um... Poderia. É. Por quê? Lembra do contexto que eu falei? Sai do templo, vai para Jericó.
O sacerdote passou. Então, é natural que a turma desça de Jerusalém para Jericó. Certo? Então, assim, e aqui a ideia é assim, a possibilidade dele não saber que o sacerdote tinha passado, ela é quase ínfima, em função da cultura que está ali ao redor. Todo mundo sabe quando um sacerdote desce, porque ele tem ali a caravana dele, todo mundo sabe qual é, e na expectativa aqui da parábola que Jesus está falando, nós vamos ter uma outra surpresa daqui a pouco. Entendeu? Mas assim, de qualquer forma, o que é fato? O levita não estava sujeito às mesmas leis do sacerdote. E essa possibilidade de que o sacerdote foi primeiro, depois o levita, na sequência da parábola, por causa que Jesus, quando conta a parábola, ele vai contando a parábola bem na realidade do povo. O povo fala assim, não, é isso mesmo, é assim mesmo que acontece. Você entendeu? Nesse caminho. Mas aí, o levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Não precisava passar de largo, não tinha 4 côvados de distância para passar, não tinha o problema da purificação. Mas até agora, naquela situação em que a pessoa está ali caída, 2 grandes representantes da lei judaica passaram. Quem que deve vir agora? Na sequência da parábola de Jesus, na cabeça de quem está ouvindo a parábola de Jesus, quem que deve vir agora? Oi? Não. Na cabeça do povo, nunca o samaritano. Quem que deve vir agora? Chuta, fala alto quem for chutar. Um outro judeu que no serviço do templo estava abaixo do levita. Quem é que poderia estar abaixo do levita no serviço do templo? De acordo com a estrutura que nós temos, ninguém, a não ser os leigos. Quem eram os leigos? Leigos voluntários que também iam e faziam o turno do serviço de 15 dias no templo também. Não tinha a nomenclatura, não era sacerdote, não era levita, mas eram pessoas que trabalhavam na estrutura do templo. E também desciam. Porque essa era a configuração da coisa. Né? Quem que depois dos 15 dias de trabalho do templo volta para Jericó? O sacerdote volta para Jericó. O levita, ele volta para Jericó. Quem mais volta? Na cabeça do povo. O pessoal que trabalha no templo. Então, quem é que o povo que estava ouvindo a parábola de Jesus esperava que Jesus apresentasse logo em seguida? Alguém, um judeu, leigo, que também trabalhava no templo. Por que eu estou dizendo do templo? Porque toda a estrutura do texto da parábola está focada no doutor da lei. E no que é que a lei, o que é que a lei diz que nós temos que fazer para herdar a vida eterna. E agora ele entrou na questão aqui da vida eterna, mas ele passou para a questão ética, do relacionamento com o próximo. E aí então, Jesus quebra as pernas de todo mundo. Por que ele quebra as pernas de todo mundo? Porque jamais um sacerdote, ou melhor, jamais um samaritano devia entrar nessa jogada. Como assim o samaritano está na estrada que desce de Jerusalém para Jericó? Surpresa. Entra um elemento inesperado na mesma parábola. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto. E vendo, fez o quê? Compadeceu-se. O que quer dizer isso? Sinônimos da palavra compadeceu-se. Oi? Amou, eu queria um sinônimo mais próximo da palavra compadeceu-se. Dó pode ser, mas dó é uma palavra mais nossa, né? Compaixão. Compaixão. Misericórdia, certo? Solidariedade,
né? Foi solidário, teve compaixão, teve misericórdia. A palavra compadeceu-se aqui, ela tem aquela ideia de mover-se dentro de si próprio. Então, quem foi que falou a palavra amor aí? Pércio, né? E é muito importante destacar essa palavra. É assim, ele foi movimentado dentro dele mesmo. Compadecer-se é isso, aconteceu algo dentro dele. Quando ele viu aquele homem. Aí vem uma coisa importante sobre amor. Amor é uma afeição interna, é um movimento interno, mas que se externaliza com atos de bondade, de generosidade, de solidariedade, ações. Amor que é só sentimento não é amor. Amor que é só movimento interno não é amor. Seguiu o seu caminho, passou perto, vendo, compadeceu-se dele. Mas ele só se compadeceu? O que diz? Chegando-se, atou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E aí encerra o teatro que Jesus fez. Não é isso? Jesus fez uma encenação, não fez? Essa encenação, ela tem 7 atos. Né? Um homem que desceu e foi assaltado, e foi deixado quase morto. Não é isso? Primeiro ato. Segundo ato, passa o sacerdote e o mantém à distância. Terceiro ato, passa o levita, e quando passa o levita, faz a mesma coisa que o sacerdote. Quarto ato, passa o samaritano, e o samaritano olha e se compadece. Mais um ato, chegou perto dele, cuidou das suas feridas, não foi isso? Depois de cuidar das feridas, fez o quê? Mais um ato, colocou ele sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria e tratou dele. Próximo ato, tirou 2 denários, passou a noite com a pessoa lá, tirou 2 denários, denário era o valor em dinheiro de um dia de trabalho, né? Quanto que cobra uma faxineira hoje para trabalhar? Quanto que é o dia de trabalho de uma faxineira hoje? Quem sabe? 120, 150, nessa faixa aí, né? Então, deu lá uma grana para ele, né? Deu lá uma grana para ele, né? E disse assim, ó, cuida desse homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O que ele está dizendo aqui? Eu não vou ficar aqui, eu não posso ficar aqui, mas eu vou voltar. Bom, aí você se lembra do homem que foi assaltado e estava lá no chão. E tudo isso começou com uma discussão entre Jesus e um doutor da lei sobre o que eu tenho que fazer para herdar a salvação. E aí Jesus começa a trabalhar, e você viu que até agora Jesus não deu nenhuma resposta clara para ele, e que todas as vezes que Jesus falou com ele trazendo outra pergunta. Então agora vem a pergunta final de Jesus.
qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E qual foi a resposta? Leia comigo. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Olha só. De onde veio a salvação para aquele homem que estava caído ali depois de ter sido assaltado e semi-morto? De onde veio a salvação? De um ato de alguém que veio inesperadamente. Nunca que, na sequência daquela parábola, um judeu ia esperar que Jesus introduzisse um samaritano. Inesperadamente. E que foi movido pelo quê? Pela compaixão, pela misericórdia. Então, em primeiro lugar, Jesus está dizendo assim, a respeito da questão ética, da relação entre nós e as pessoas. Quem é o meu próximo? Lembra que o doutor da lei queria definir direitinho quem era o próximo. Jesus disse para ele quem é o próximo? Não. Jesus não deu a resposta. O que foi que Jesus fez? Jesus reinventou a pergunta. De quem preciso me tornar próximo? Porque veja só. Jesus pergunta assim para o doutor da lei. Quem desses três, quem eram os três? O sacerdote, o levita e o samaritano. Quem desses três se tornou próximo daquele homem que foi assaltado? E ele não tem como não responder. E ele respondeu o quê? Aquele que se compadeceu. Mas quem era aquele que estava ali? Ninguém sabia. Podia ser um judeu, podia não ser um judeu. Podia ser um amigo, podia ser um inimigo. Então, de quem eu tenho que me tornar próximo? Então vamos voltar. De quem preciso me tornar próximo? Qualquer pessoa que estiver em necessidade, mesmo o inimigo. E essa é forte, né? Porque agora então não está definido. Não, eu tenho que me tornar próximo só daqueles que estão da minha casa, da minha família. Ou vamos bater aqui, vamos dentro de nós aqui. Eu tenho que me tornar próximo daqueles que são da igreja. Não, eu vou cuidar do brasileiro. Outros países, eles que se acertem. Quem é o meu próximo? De quem eu tenho que me tornar próximo? Qualquer pessoa que estiver em necessidade. Ainda que seja um inimigo. O que quer dizer isso? Ainda que a pessoa não mereça que eu tenha em relação a ela atos de generosidade, de bondade, de misericórdia, de compaixão, eu tenho que ir em direção a essa pessoa. Isso é um desafio muito grande para a gente. Por quê? Porque a gente tem tanta correria na vida, a gente tem tantas coisas assim que podem nos impedir de fazer alguma coisa, né? Eu não falei para vocês que muito provavelmente um público bom bateria palma para o sacerdote por ele não ter ajudado. Por quê? Porque ele não podia. Ele estava dentro de um sistema que o impedia. Eu gosto muito dessa fase, desse tempo de Natal. Eu gosto. Se tiver pernil, então, pixe. Então, nós fizemos no final de semana passado o nosso musical, né? Sábado, domingo e segunda. Um movimento forte, muito trabalho, muita luta.
né? Tem gente que trabalhou tecnicamente, tem gente que trabalhou tecnicamente na força, como, por exemplo, Paulo, que montou todo o palco e depois desmontou todo o palco aqui, né? E não é só montar e desmontar o palco, depois de desmontar o palco, ainda tem que manter as peças em algum lugar onde dê para usar de novo, né? Mas aí a gente resolveu fazer um grupo de serenata. Vamos fazer serenata. Vamos fazer serenata. Então vamos. Então vamos definir o público da serenata. Para quem que nós vamos fazer serenata? E nós definimos que o público da serenata seria o seguinte. O público principal da serenata seria o seguinte. Todos aqueles que nós sabemos que durante o ano de 2017 passou por um perrengue muito forte. Né? Bom, então tá. Então nós já limitamos bastante o nosso público. Né? Por quê? Porque a gente tinha, né, pouco tempo para ir. Então nós definimos assim. Carlão está no departamento médico. Então Carlão vai receber uma serenata. Né? A gente ia fazer uma serenata ali na Dulce, né? Porque esse foi o ano em que eles perderam o papai, mas não tinha jeito, porque ela não estava presente. Depois a gente ia fazer uma serenata por Mão Davi e Maraci, que passam uma dificuldade muito grande de saúde, mas também não conseguimos. Aí a gente ia fazer uma serenata para Jordana. Hein? Quem que passou mais susto esse ano do que a Jordana? Não é? Não conseguimos, porque eles moram num condomínio e o acesso lá não foi fácil de conseguir. Aí depois nós fomos para fazer uma serenata para Fátima, para o Gilmar. Que susto que o Gilmar e a Fátima passaram esse ano, não foi? Depois nós fomos na Ângela, fazer uma serenata para a Ângela. Olha, a Ângela também, não foi? Aí depois nós fomos aqui na casa da irmã Ziza, idosinha já, né? Perrengue. Aí aproveitamos que tinha uma família lá na porta, lá nós já cantamos uma música para eles e fomos para uma outra casa. De um pessoal, nossa, que está aqui, ó, caminha com a gente. Não está aqui hoje, mas caminha com a gente. Passando uma situação de saúde danada. Aí nós fomos fazer uma serenata para um pastor. Ele está passando uma situação muito difícil. Mas quando nós chegamos lá, já tinha uma igreja fazendo serenata na frente da cara dele. Nós pegamos e ó, acertamos fora. Vamos embora. Deixa a turma fazer a serenata. É assim, a gente precisa olhar para as pessoas que estão passando necessidade. E não é só para ter aquele sentimento, coitado, que pena. Porque o amor ele é prático. Né? O amor é prático. Não passou por perrengue, não passando por dificuldade. Então, que o seu coração se mova e que as suas pernas se movimentem. Vá em direção. Vamos lá na Marília, acordar a Marília, né, Marília? Ô Pércio, a Marília estava assistindo o especial de Natal de Roberto Carlos. Aí de repente ela escuta a gente cantando. Aí ela fala assim, e agora? O que eu faço? Né? Roberto Carlos cantando ou Pércio cantando? Por amor e misericórdia, ela foi atender a serenata. Né? Marília está muito bem, graças a Deus, né? Mas começo de ano bravo, né, Marília? Ano bravo. Vamos lá visitar a Vera e o Djalma. A Vera também passou um ano, um perrengue, né? Bravo. Aí, né, por uma questão de proximidade, a gente já foi lá no Renato nadando também, né? É assim, ó. Não tem uma família que receba um ato de carinho desse, que não se sinta amada, cuidada.
Mas para isso, você tem que fazer o quê? Você tem que ir atrás. Você tem que programar, você tem que gastar gasolina, né? Você tem que falar assim, não, essa noite vai ser para isso, essa noite da minha vida vai ser para isso. Então, olha só, o nosso mundo está precisando não de gente que se movimenta pelas regras, mas de gente que se movimente pela compaixão. Por isso que no nosso texto, Jesus se apresenta também como o bom samaritano, como aquele que veio inesperadamente, e veio como ato de compaixão, sendo Ele próprio aquele que veio para nos salvar. Por isso que, se no caminho da ética, é assim, ó, de quem eu tenho que me tornar próximo? Qualquer pessoa que estiver em necessidade, mesmo inimigo. O que eu farei para herdar a salvação? Um livro de códigos é inadequado. Um livro de códigos é inadequado. Nossa igreja tem um estatuto, o estatuto regulamenta a vida jurídica da igreja. Mas o nosso livro de códigos é a palavra de Deus. E ainda assim nós temos que parar, às vezes, de usar a palavra de Deus para ferir as pessoas. Sabe que muita gente faz isso, né? Usa a Bíblia, usa textos bíblicos para trazer pressão sobre as pessoas. Por isso que nós temos aquela expressão bonita, né? Que a palavra, esqueci a expressão, Edilson, mas o Espírito edifica. Como que é? A palavra, mas o Espírito edifica. Fica só com essa frase, o Espírito edifica. A palavra mata. A palavra mata, mas o Espírito edifica. Qual é o Espírito da igreja? É o Espírito do amor, é o Espírito da solidariedade, é o Espírito da compaixão. E para eu herdar a salvação, não é o que eu faço ou deixo de fazer, é ao contrário. A salvação para o homem ferido é um ato de graça que vem na forma de uma demonstração dispendiosa de amor inesperado. Dispendiosa. Aquele homem parou, interrompeu sua viagem, usou o seu animal, usou o azeite, o seu vinho, atou as feridas do caído, levou à hospedaria, pagou o preço da hospedaria e ainda disse: pode fazer o que você precisar fazer com ele. Quando eu voltar, eu pago tudo. Não é bonito isso, né? É bonito assim, a gente pensar em Jesus, que veio em direção ao homem ferido pelo pecado, como um ato de graça, de bondade, de misericórdia, e na forma de uma demonstração dispendiosa, ele pagou um alto preço de amor inesperado. Quem podia nos salvar? Não há uma estrutura religiosa que possa nos salvar. Somente Jesus. Então, não tente se relacionar com Deus usando a estrutura da igreja. É por meio de Jesus. Depois, qualquer pessoa que estiver em necessidade, mesmo o inimigo, é não o seu próximo, é de quem você precisa se tornar próximo. É de quem você precisa se aproximar. Tá bom? Vamos orar por isso? Senhor, muito obrigado por essa manhã, por essa primeira parte do nosso estudo. Louvado seja o teu nome pela tua palavra que nos ensina. O teu amor bondoso e misericordioso, que deve repercutir nas nossas vidas, no nosso aproximar-se das pessoas que estão carentes e necessitadas. Ajuda, pois, a gente nisso em nome de Jesus, Pai.
Amém, Pai.